sempre no domingo mais próximo ao aniversário de um dos pastores, a gente separa aquele domingo para celebrar a vida do nosso pastor. E hoje estamos celebrando o aniversário do pastor Tiago Assunção. E antes de começar, eu preciso afirmar uma coisa para vocês. Quem é Tiago? Tiago é um homem peculiar. E eu vou usar essa palavra hoje muito. Tiago é um homem peculiar. Tiago é um homem de Deus. Forjado na vida, pelas tribulações, pelas lutas, mas sempre caminhando e progredindo. Por isso que ele é peculiar. Deus fez o Tiago por graça dele, graça divina, exclusivamente. Um homem que vence, um homem que progride, que caminha. Não só o Tiago, mas todos aqueles que são filhos e filhas do Deus Altíssimo, somos também peculiares e especiais para Deus. Ô Tiago, sabe de uma coisa? A gente tem certeza, eu vou falar para você e todos nós ouvindo, eu tenho certeza, a gente tem certeza quando uma pessoa escolhida, quando uma pessoa especial, quando a pessoa é filha de Deus, quando a pessoa que vence, é aquela que passa pelas provas e provações, pelas tribulações. Esse é especial, esse é peculiar. Passar pelas provas da vida não é nada simples. E nós, os eleitos pela soberania de Deus, pela presciência de Deus, por tudo que Ele fez por nós é que somos os vencedores. Sabe por quê? Porque nós não somos aqueles que retrocedem. O Tiago é um homem peculiar, é um homem de Deus. Nós somos pessoas peculiares, pessoas de Deus, porque nós não somos aqueles que retrocedem. Os que avançam, esses são peculiares e especiais para Deus. Olha para mim lá, Felipe, faz favor. Hebreus 10, 39. O Hebreus 10, 39 diz assim, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Dos que retrocedem para a perdição. Nós não voltamos para trás. Nós somos, entretanto, o povo da fé. O povo da fé que é e que tem a conservação de sua alma. Ou seja, nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E nós somos povo especial, povo peculiar. E eu sei, Tiago, é um deles. Eu quero ler com vocês 2 textos curtos. Um está lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Depois a primeira carta de Pedro à igreja, nos versículos 2, 9 e 10. Então nós vamos lá primeiro em Tito 2, de 11 a 14. Você fica em pé comigo? Em respeito à palavra do Senhor. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a nós, o povo de Deus, para que, regeneradas as nossas impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século, hoje, no tempo de hoje, de uma forma sensata, justa e de uma forma piedosa. Aguardando então todos nós a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, se entregou por nós, com o objetivo claro de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo peculiar, zeloso de boas obras. Vai lá então, 1 de Pedro 2, 9 e 10, diz assim, nós somos, vocês, povo de Deus, povo peculiar, povo especial, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, gente peculiar, gente especial. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. Povo peculiar de Deus. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra e ela venha ao nosso coração aqui, fazer com que nossa alma receba do Senhor o alimento para continuar a jornada. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Rafael Bruno, me dá esse copo de água aí, faz a gentileza. Eu esqueci de trazer. É qualquer um, esse aqui mesmo. Esse aqui é o meu mesmo. Esse aí, obrigado. Um abraço. Pessoal, nós somos povo exclusivamente de Deus. Aqui, vocês têm que... O dia que cair essa ficha de forma assim, radical, a vida tomou outra dimensão. Eu sou povo exclusivo, pertencente a Ele, um povo peculiar, especialmente para servir o Criador de todas as coisas. Nós fomos criados para as boas obras. Isso é, nós pertencemos a alguém com exclusividade. Nós temos um dono, um Senhor. Nós somos pessoas sem igual. Ei, gente, nós somos gente exclusiva, gente importante, que pertence a Jesus. Nós somos peculiares a Deus. Eu estou usando a palavra peculiar, porque lá no texto de Tito, o último versículo que nós lemos, que eu falei assim, que vocês são é o último, um povo exclusivamente seu. A tradução, depois põe para mim na NVI, deixa eu ver como é que a NVI está com esse, tá. Um povo particularmente seu. Essa é uma palavrinha no original. Lembra uma coisa, presta atenção. O Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, foi escrito na língua hebraica. Jesus falava no cotidiano aramaico, porque era a linguagem comum, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No Novo Testamento, já com a influência greco-romana, a influência do helenismo, a língua padrão era o grego. Então, de Mateus até Apocalipse, foi escrito em grego. Por isso que a gente, quando vai para o seminário, precisa estudar as línguas originais para ter uma ideia melhor. Eu não sou um expert em hebraico, nem também em grego. Eu trabalho como uma ferramenta para me ajudar. Então, eu sei identificar se é um verbo, se é uma palavra, se é um substantivo, se é um particípio, e consigo buscar informações sobre isso. Inclusive, eu lanço mão de muitos comentários bíblicos que vão dizer algumas coisas sobre aquele texto específico. Puxa, abri uma nota de rodapé e nem falei que era. Vou fechar ela agora. Então, no grego, essa é uma palavrinha só. Ela é um composto de duas. É periousios, ou periousios. A palavra peri vem de perímetro, que a gente usa em português. Muitas coisas no português nós temos uma influência grega ou latina, né? Mas peri é circundado. O sios é essência, substância, ser. É um ser circundado. Então, no texto de Tito, mesmo que muitas vezes a palavra peculiar para nós soa estranho, às vezes para nós a palavra peculiar, né, no senso comum, é alguma coisa estranha. É peculiar, isso é peculiar. Ou diferente. Não no texto de Pedro, no texto de Tito. O texto de Tito tem uma clareza muito grande com todo o que a gente fez para entender ele até aqui, lá do início do versículo 11 até o 14. Aqui, pessoal, nós somos povo circundado por Deus. O significado da palavra peculiar, então, toma forma para isso. Muitos traduzem como peculiar por conta desse aspecto do original, uma coisa que circunda, que protege, que guarda, exclusiva. Me permitam fazer uma analogia aqui. É como se tivesse um círculo desenhado, um círculo bem feito.
E dentro desse círculo, um ponto só. E é essa analogia que eu queria que você pensasse sobre um povo que é um povo privilegiado, que é um povo exclusivo, que é um povo protegido e que é um povo peculiar. Eu quero lembrar disso de vocês. Um círculo que contém um ponto. Aí a gente vê o seguinte, que dentro desse círculo, todo cuidado é feito por conta do círculo. Nós, por conta de estarmos dentro desse círculo, Deus circunda a gente de uma maneira tão especial e nós nos tornamos tão especiais para Deus que todo cuidado e toda proteção divina, eles alcançam lugar em mim e em você, nas nossas filhas. Deus, nossos filhos e filhas. Deus está ao redor de cada crente do seu. E Ele te circunda, te protege, te guarda, cuidando, zelando. É como que se o círculo monopolizasse o ponto. E tem o ponto somente para si. O ponto só dá para... Deus tem todos nós, todos os seus filhos, para si. E nos envolve de uma maneira linda. Somos propriedade dele, propriedade privada. E uma propriedade única, Ele nos reservou para si mesmo. Ou você está entendendo que bênção maravilhosa é essa? Um Deus que te escolheu para estar no centro do cuidado, proteção, vontade de Deus para a sua vida. É isso que eu queria usar essa palavra, que nós estamos usando agora como uma forma muito clara de manifestar a graça bendita de Deus, o amor bendito de Deus, o cuidado bendito de Deus sobre nós. Nós somos peculiares. Eu quero usar essa palavra algumas vezes. Aí se eu volto lá para o texto de Pedro, o Pedro 2, 9 e 10. O Pedro 2, 9 e 10, esses dois versículos, eles têm uma conclusão clara de todo o texto do capítulo 2. Lá no capítulo 2 diz assim: aqueles que colocam a sua confiança em Deus. Então eu preciso começar assim. Se, já que eu coloquei a minha confiança, a minha fé somente em Jesus, todo os versículos, o capítulo 1 de Pedro 2, de 1 a 8, está mais ou menos dizendo, inclusive citando o Antigo Testamento. Depois você olha em casa. Aqui, se eu coloco a minha confiança e a minha fé, atenção, se eu coloco a minha fé e a minha confiança somente em Jesus, eu me torno esse povo especial. Eu me torno alvo do seu imenso amor. E aí, hoje nós somos muitíssimos amados pelo Criador. Filhos especiais. Filhos prediletos, filhas prediletas, o seu povo. Pode ficar orgulhoso e bater no peito, pode ficar orgulhoso e bater no peito. Sabe o que isso significa? Significa que o Pai nos ama tanto quanto ama Jesus. Hoje é isso. O único filho dele que ele tinha, mandou para nós, por amor a nós. Ele nos ama tanto quanto ama Jesus. Ouviu? Marco Antônio andou falando semana passada exatamente sobre isso, sobre a questão foi semana passada ou retrasada? Passada mesmo. Falando exatamente sobre como que Deus permite que nós soframos. E mesmo como filho amados. E se Ele permitiu que o Filho unigênito dele se vestisse de gente humana, respirasse poeira da terra, sujasse os seus pés nas estradas empoeiradas da Galileia, permitiu que ele fosse maltratado, não permitiria que nós também passássemos por isso. E é por isso que eu vou afirmar, Jesus nos ama tanto hoje, quanto Ele ama o seu Filho Jesus. Oh, gente, que grande descanso. Consolo para eu descansar o meu coração. E que muitas vezes está tão cansado, e eu estou falando de mim, tá? O meu coração tão cansado pelas muitas provas do dia a dia.
Às vezes o seu está tão cansado pelas muitas provas do dia a dia. Aqui, que coisa boa é poder colocar o nosso coração nos braços dele e descansar. Ele é, se você observar, lá em Colossenses 1,13, abre para mim, faz favor, Felipe, Colossenses 1,13. Ele é esse Deus que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, ele nos tirou das trevas, nos levou para a sua maravilhosa luz, num ato dele e exclusivamente decisão dele. Nos arranca das trevas e nos põe na luz, no reino do Filho do seu amor. Ô, gente, presta atenção, senhor. Nós temos que entender o ato de grande amor de Deus para nós. Somos muitíssimos amados, fomos escolhidos para sermos arrancados, para termos sido arrancados das trevas, da morte e transportados para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Isso é ser povo peculiar. Vai sofrer, porque Ele nos ama, igual amou Jesus, nós vamos passar por lutas e dificuldades. Mas o amor dele é direcionado para mim e para você, como foi para Jesus. Sabe o que mais que a gente pode pensar de ser povo peculiar? É que mesmo passando por essas dificuldades, mesmo sofrendo o que a gente está sofrendo, ele decidiu proteger a mim e a você, uma proteção poderosa que vem do trono divino. Presta atenção, a gente ora, a gente pede a Deus, Deus, abençoa essa viagem. Lá em casa a gente sempre tem essa coisa que é um bom hábito. Antes de viajarmos, ligamos o carro, ou mesmo antes de entrar no carro, Senhor, que abençoa o nosso trajeto, guarda-nos pelo teu amor. Mas nós falamos assim, esperando que Ele vai fazer isso do jeito que a gente está na cabeça, que eu vou chegar bem do outro lado. Mas nem sempre é assim. Mas isso não tira o Deus que cuida e protege de nós. Eu vou continuar orando, pedindo proteção para os meus, proteção por vocês, esse rebanho que Deus me deu a alegria de pastorear. Mas você lembra, nós estamos no meio do círculo, está entendendo? Ele está cuidando de nós. É um círculo de proteção, é um escudo contra os ataques do inimigo e também desse mundo hostil. Porque o inimigo nos ataca, porque somos inimigos dele, mas também esse mundo é hostil e ele sempre intenta contra nós, os filhos de Deus. Aqui, presta atenção, olha para mim. Nenhuma ameaça, ou mesmo a intenção real do maligno, pode passar por esse escudo protetor e afetar o povo de Deus sem a autorização do próprio Deus, do próprio escudo, do próprio círculo que nos circunda. Aquilo que vem contra nós, na tentativa de nos afetar, tem forçosamente de passar por esse círculo, por esse lugar. Tem que passar forçosamente pela vontade permissiva de Deus. Só se Deus permitir. Olha para mim. Só se Deus permitir. Senão, não passa. E quando passa, é porque Ele tem propósito. E mais, até mesmo porque tem coisa. 1 Coríntios 10, 13, tem um texto muito lindo. Ele diz assim, não veio para vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ou que não fosse demais para vocês. Porque Deus é fiel a Ele mesmo e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, passarem por tribulações, passarem por lutas, passarem por provas, Ele mesmo, o nosso Deus, providenciará um escape para que vocês possam suportar. Vocês estão entendendo? Nem Deus permite que o diabo nos confronte com tentação, com tribulação grande demais que a gente não possa dar conta. Deus cuida de nós. Ele dá a fé necessária, dá a força espiritual indispensável para a gente vencer tudo. Calma, senhor. Segura firme. Como eu digo aqui, trinca os dentes, ó.
Porque tentações, lutas, tribulações, provas, elas estão diariamente na nossa frente. Por isso que Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor grandioso, planeja o teste. Ele planeja o teste. Ele planeja a prova. Limita a tentação por amor a nós. Por amor à nossa fragilidade. Deus, em sua graça, em seu amor maravilhosos, faz com que superemos cada teste, cada prova e vençamos a tentação, a tribulação e avancemos. Ele, na sua bendita sabedoria, e Ele é muito sábio, Ele planeja tudo, limita tudo para o meu bem, para o seu bem, entendeu? Deus cuida para que toda a graça que eu precise, toda a graça que eu preciso, que eu necessito, seja dada a mim. Eu vou repetir para vocês. Deus cuida para que toda a graça que vocês precisem para enfrentar cada tribulação, cada tentação, Ele mesmo cuida para que essa graça te alcance para suportar todas as nossas lutas. Que coisa legal, gente. Nós somos povo peculiar de Deus, viu, Tiago? E é isso que quer dizer que nós somos mais próximos das suas ternas afeições e de seus ternos afetos. Nós estamos no centro do seu poderoso cuidado, um cuidado que é meigo e compassivo. Nós somos destinatários. Aqui, ó, para mim, gente, vocês não estão entendendo. Você é destinatária de todo o amor, todo o conforto e toda a graça que você precisa para a sua jornada. Ô, gente, essa realidade tem que ser libertadora, porque ela é linda. E mais ainda, se eu pensar sobre isso, eu falo assim, como é que isso se torna realidade? Porque Jesus um dia falou assim, eu estou indo, eu vou lá preparar lugar para vocês, mas vou voltar. Agora presta atenção, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou ficar com vocês até o fim dos séculos. Como? Se ele for embora, ele mandou o Espírito Santo. Até isso tem um cuidado dele especial. Nós somos gente. Ok, gente, presta atenção, só nós, o povo de Deus, é que recebeu isso. Eu sei, sou. Por isso que a esperança nossa tem que ser cada dia renovada nas suas benditas promessas. E aí, o que eu preciso fazer? Entendendo isso, confiar a Ele a minha vida e até o meu amanhã. Para que eu vou preocupar com o amanhã, gente? Não é preocupar no sentido, é ficar ansioso com o amanhã, tá? A gente, por favor, me entenda. Eu preciso tomar atitudes que busquem a santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Eu tenho que tomar diariamente decisões na direção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, evitando o pecado, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo, buscando ser melhor pessoa amanhã do que eu fui hoje. Não me tomem por engano nesse assunto, mas eu quero dizer que eu recebo toda a graça para isso, para eu tomar essa decisão. Por isso que as pessoas peculiares, o povo peculiar de Deus, vence, progride, avança e nunca retrocede, porque nós não somos da perdição, nós somos para aqueles que vão ser, a alma nossa vai ser preservada até o último dia, por amor a Jesus e por amor a cada um de nós. Aqui nós somos os que nunca retrocedem, mesmo diante de muitos obstáculos e muitíssimas provas que a vida nos dá. Aí a companhia de Jesus, esse que prometeu andar conosco, produz a esperança, a fé e a confiança que a gente precisa ter. Aqui, olha para mim, gente. A decisão do Pai de te amar, de me amar, de nos amar incondicionalmente, nos faz pessoas especiais diante dele. De novo eu vou falar, isso não quer dizer que não passaremos por provas. E lembre-se, Marco Antônio, inclusive, reiterou isso, o sofrimento cristão tem propósito. E o propósito é um cuidado de Deus para conosco. Ele nos permite sofrer.
eu vou acrescentar, é pelo sofrimento, é pela luta, pela tribulação, é que o pecado é eliminado da minha vida. As lutas que eu passo, é que a semelhança de Jesus é forjada em mim, em nós, a cada amanhecer. Tem um hino em inglês, que eu fiz uma tradução aqui, e ele fala assim: Deus não prometeu. Esse hino, ele data de 1919, a escritora é Annie Johnson Flint. E o título em inglês chama God Hath Not Promised. Deus não prometeu. E diz assim, eu vou ler para vocês. Observe. Deus não prometeu céus sempre azuis. Deus não prometeu caminhos repletos de flores durante a nossa caminhada. Deus não prometeu sol sem chuva. Deus não prometeu alegria sem tristeza. Deus não prometeu paz sem dor. Aí a estrofe dele vem assim: mas Deus prometeu força para vencermos cada dia e descanso para o trabalho ao final dele. Luz para o caminho, Deus prometeu luz para o caminho. Deus prometeu graça para as provações. Deus prometeu ajuda do alto quando precisarmos. Deus prometeu sua amizade inabalável e amor eterno e leal. É isso que ele nos prometeu. Quando Deus quer moldar uma pessoa peculiar, uma pessoa que é alvo do seu grande amor, Ele expõe essa pessoa às dificuldades. É como um fogo prova um metal, simples assim. Observe os métodos de Deus. Observe os caminhos de Deus. Eles não são muito mais altos e mais sublimes que os nossos. Não é isso que as Escrituras falam? Nós nunca vamos compreender essa coisa de Deus e seu grande amor. Mas uma certeza nós temos: mesmo no meio das provas, e no meio das lutas, e no meio das tribulações, Ele está conosco, o nosso Deus amoroso, o nosso Pai amoroso. Aqui, olha para mim, o que eu vou falar aqui para vocês. Ele impiedosamente, sem dó, de forma implacável, Ele aperfeiçoa a quem Ele ama, a quem Ele soberanamente elege. Ele não tem dó de usar o fogo para apurar o metal. E muitas vezes Ele age de forma intencional, clara para Ele, muitas vezes com golpes vigorosos e poderosos. Primeiro, para converter os corações incautos, para converter aqueles que não têm conhecimento de quem é esse Deus, mas também para moldar e aperfeiçoar a todos a quem Ele ama. E Ele faz isso de forma intencional e implacável, com golpes vigorosos e poderosos, para que nós sejamos lapidados pela sua graça e passemos por fogo para sermos provados. O coração da pessoa peculiar, esse coração pode até se dobrar diante das lutas. Gente, porque puxa vida, tem hora que eu falo assim: meu Deus do céu, quanta luta a gente passa. E alguns de vocês eu falo assim: tem misericórdia, Senhor. O coração da gente pode até se dobrar, porque não é fácil, mas aqui nunca quebra. Nunca quebra. Nós não somos os que retrocedem, povo de Deus, povo peculiar. Deus trabalha em quem Ele escolhe, em quem Ele ama, e tem todo o cuidado e propósito para fundir os filhos dele na adversidade. Deus funde cada um de nós. E fundição mesmo, sabe aquela coisa da fundição, de passar? Eu trabalhei em fundição. Gente, como é aqueles fornos quentes, derretendo o metal e fazendo lá na frente uma peça automobilística. Deus faz isso de uma maneira intencional. Ele funde os seus filhos. É na adversidade, é na luta, é na prova.
Por isso que a graça de Deus é bastante para nós. Presta atenção, senhor. A graça de Deus é bastante, ela é suficiente para que nós superemos todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades. Para que sejamos confortados em nossas tristezas. Quantas vezes elas vêm? Para que vençamos todas as tentações e lutas. Essa é a graça de Deus suficiente. Aqui, e Paulo ainda fala pessoalmente. Jesus fala pessoalmente a Paulo. Abre para mim lá. A minha graça te basta, agora você vai fazer. Acha aí para mim. Eu perdi essa. Onde é que está? Vou olhar aqui para o Google. Alguém acha aí? Felipe. O Felipe vai achar lá e vai pular. A minha graça te basta. Eu anotei aqui. Porque o meu poder, Paulo, aqui é Jesus falando com Paulo. Paulo tem uma experiência pessoal com Jesus. Aí Jesus está falando com ele assim: Paulo, presta atenção, senhor. A minha graça, só ela te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha lá, já achou, tá vendo? Google é uma beleza. Obrigado, Felipe. Olha lá. Então disse Jesus a Paulo: a minha graça te basta, Paulo. Sabe por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, aí Paulo responde: então de boa vontade, sim, eu vou me gloriar nas fraquezas, nas lutas, para que em mim repouse o poder de Cristo. E Jesus estava falando com Paulo sobre isso, porque Paulo fala assim: eu tenho um espinho na carne, Jesus, tira ele de mim. Aí Jesus falou assim: não vou tirar. O espinho vai continuar. Porque a minha graça te basta. Isso serve para mim e para você hoje, na fraqueza e nas dificuldades, até mesmo quando Deus permite espinhos nas nossas vidas, como permitiu o apóstolo Paulo. É assim que ele vai fazer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero terminar. Eu e você somos pessoas peculiares. Tiago, você é uma pessoa peculiar. Forjado na vida, fundido pelo amor de Deus na fundição do alto dos céus, pelas provas, pelas lutas, como fogo prova o metal, como maquinário trabalha a pedra. Nós também somos assim. Por isso que, como povo peculiar, nós precisamos nos agarrar nisso, sermos melhores pessoas amanhã do que fomos hoje e romper a cada manhã confiando no poder eterno do nosso Deus e no seu maravilhoso amor leal. Tiago, feliz aniversário, homem peculiar de Deus. Ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra para todos nós, em especial para o pastor Tiago. Fala aos nossos corações e aplique isso para nós em nome de Jesus. Amém.